Abandonei minha melhor amiga quando ela foi diagnosticada com câncer terminal. Após 23 anos, a culpa e a vergonha ainda me perseguem. Nos conhecemos quando ela tinha 5 anos e eu 6. Ambas éramos de lares divorciados, e meu pai morava 5 casas de distância da mãe dela. Não me lembro dos detalhes do acordo de custódia da família dela, mas a mãe dela basicamente tinha a custódia total, enquanto eu era 50/50 entre os meus pais. Quando eu estava na casa do meu pai, éramos inseparáveis. Nossas personalidades eram opostas, mas amávamos as mesmas coisas e ambas tínhamos mentes imaginativas. Onde eu era impulsiva, extrovertida e barulhenta, ela era gentil, suave e quieta. Fazíamos literalmente tudo juntas. Eu a amava tanto. Eu tinha 14 anos quando ela descobriu que tinha câncer. E eu não consegui lidar com isso. Basicamente, a abandonei. Meu pai já havia se mudado naquela época, então eu pude simplesmente fingir que não estava acontecendo. Fora da vista, fora da mente. E 18 meses depois, ela faleceu. Por 23 anos, estive atolada em culpa e vergonha pelo meu comportamento. Foi imperdoável. E o luto pela perda dela é imensuravelmente agravado pela culpa e vergonha. Eu me odeio pelo que fiz. E sinto que nunca vou conseguir curar isso. Comentários relevantes. Eu aplaudo sua coragem por dizer isso, mas não acho que você encontrará simpatia pelo que fez. Sim, você terá que viver com isso até o fim. Espero que essa crueldade e a consciência disso tenham te transformado em uma pessoa melhor. Visite o túmulo quando tiver a chance. Não vai mudar nada, mas pode fazer você se sentir melhor. Ah, não. Na verdade, muito ao contrário. Eu experimentei uma quantidade anormal de perdas para alguém da minha idade, e para aqueles que passaram por um processo de falecimento prematuro, eu repeti o padrão de me afastar. Nada tão dramático e cruel como com minha melhor amiga, mas o mesmo padrão, ainda assim. É como se a culpa e a vergonha do que fiz ficassem tão entrelaçadas em mim que é como um carrossel infernal do qual fui emocionalmente incapaz de sair. Isso me parece um clássico caso de terapia. Concordo. Minha primeira consulta com um terapeuta para finalmente lidar com isso é na quinta-feira. Acho que é por isso que escrevi isso. Crescemos durante a era de ouro da Disney, e eu tenho assistido aos nossos favoritos ultimamente. Não sou nada fã de videogames, mas acabei de comprar um Nintendo Switch só para poder jogar os videogames antigos que jogávamos juntas quando éramos crianças, que foram relançados. Estou deixando-me sentir e lembrar coisas sobre ela que normalmente não me permito. Muitas lágrimas. Muito amor e dor ao mesmo tempo, sendo lembrado e sentido. Você tem uma culpa não resolvida. Isso é compreensível. Você não pode voltar no tempo e passar tempo com ela, mas agora pode escolher estar lá para outras pessoas que estão partindo ou precisando de ajuda. Há várias oportunidades de voluntariado em hospitais, clínicas, centros de idosos. Eu adoto animais idosos. Como eu não percebi isso antes? Eu sou absolutamente inútil, quase incapaz de lidar com os falecimentos dos meus amigos e familiares, mas procuro animais com o propósito explícito de garantir que seus últimos anos sejam cheios de amor e cuidado. Se os papéis fossem invertidos e você fosse a que falecesse de câncer, e fosse capaz de assistir sua amiga, a quem você ama tanto, de algum mundo melhor, ver ela fazer algo terrível como uma jovem sobrecarregada, e ver a pessoa que você ama passar a vida inteira em angústia por seu erro, muito depois de você a ter perdoado, o que você diria a ela, se pudesse? Ai, meu coração. Eu nunca pensei sobre isso dessa perspectiva. Atualização, um dia depois. Depois de ler muitas das respostas à minha postagem anterior, decidi perguntar aos meus pais o que eles se lembravam sobre o que aconteceu no período após eu descobrir que minha amiga estava com câncer até ela falecer. Gente, meu cérebro quebrado reescreveu a história. Na minha lembrança, eu vi minha amiga apenas uma vez depois que soube do câncer dela. É tudo que lembro. Conversei com minha mãe ao telefone, e ela disse que lembra de várias visitas que fiz à minha amiga. Ela até me lembrou de fotografias que ela tem de nós duas depois do diagnóstico dela, e aquela não é a visita que eu lembro. Depois, mandei uma mensagem para o meu pai, e ele confirmou as várias visitas e disse que eu mantinha contato com ela regularmente. Ele até afirmou que houve uma última visita ao lado dela na cama, o que é uma grande surpresa para mim. Como é possível que eu não lembre disso? Também descobri que minha mãe cantou no funeral dela. Meu cérebro. Apaga a memória de ela sequer ter estado lá. Eu também tinha esquecido que fui visitar a mãe dela em algum momento, nos anos após o falecimento dela. Não lembro exatamente quando, acho que na minha adolescência, eu tinha 15 anos quando ela faleceu. Naquela época, a mãe dela havia mantido o quarto dela como era quando ela estava viva, e disse que, se houvesse algo dela que fosse especialmente significativo para mim, eu poderia ficar com isso. Uma das nossas paixões em comum eram os animais de pelúcia, e tínhamos esses elefantes azuis idênticos. Eu guardei o meu em memória dela, e quando a mãe dela ofereceu, eu peguei o elefante dela também. Eu ainda os tenho. Eu achava que a abandonei, mas, por tudo que me foi dito, não foi isso que aconteceu. Não sei o que fazer com isso, essa história falsa que meu cérebro criou.
O melhor palpite que tenho é que, pelos meus próprios padrões, eu não estava lá o suficiente. O tempo que passei com ela depois do diagnóstico não foi igual ou proporcional ao quanto eu amava e ao quanto ela significava para mim. Então, talvez, de certa forma, eu ainda tenha abandonado, só que não na medida em que eu pensava? Eu não sei. A terapia começa na quinta-feira, me desejem sorte. E obrigado por me ouvir. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Apresentei uma música para os momentos íntimos com minha namorada, e agora ela só consegue chegar lá com ela tocando nos fones de ouvido. Como lidar com essa situação? Hoje, venho até vocês com um dos maiores arrependimentos da minha vida, que mistura música, intimidade e uma boa dose de consequências imprevistas. Preparem-se, pessoal, porque eu cometi um erro colossal quando apresentei à minha namorada uma música para os nossos momentos íntimos. Vamos estabelecer o cenário. Minha namorada e eu sempre compartilhamos uma paixão por música. Ambos somos ouvintes ávidos, sempre buscando novas músicas e explorando diferentes gêneros. Naturalmente, furunfamos ao som de música. Um dia, na tentativa de adicionar um pouco de charme aos nossos encontros românticos, decidi apresentar a ela uma música indie específica que estava no meu Spotify Daily Mix. A música tinha uma vibe sexy de indie e a letra falava sobre encontros espontâneos, então parecia uma boa escolha para uma playlist de quarto. No começo, parecia uma ideia brilhante, ela adorou a música e eu já gostava dela, então tentamos. Aumentamos o volume e deixamos a música nos envolver, e algo mágico aconteceu. O ritmo pulsante, o eco dos riffs de guitarra e a letra distorcida pareciam se sincronizar perfeitamente com nossos movimentos. Era como se a música tivesse sido feita sob medida para os nossos momentos apaixonados. Bem, ela realmente gostou disso e meio que chegou lá bem rápido. Na hora, eu achei isso ótimo. Mal sabia eu que esse ato aparentemente inocente de experimentação musical se transformaria em uma dependência inesperada. Com o tempo, minha namorada começou a depender da música para conseguir chegar lá. Ela não só insistia em tocar a música toda vez que fazíamos, mas também sentia a necessidade de usar fones de ouvido, para garantir que pudesse ouvir as vibrações da música através do baixo. Sim, você leu certo. Ela precisava dos fones de ouvido para se imergir completamente na experiência e, sem eles, alcançar o ápice se tornava um desafio intransponível. Parecia que a música havia se tornado um ingrediente essencial, uma adição bizarra, mas necessária para nossas escapadas no quarto. Dizer que isso foi um choque seria um eufemismo. Inicialmente, achei fofinho que tivéssemos descoberto uma maneira tão única de nos conectar por meio da música. No entanto, a situação logo se tornou um pouco intensa demais. Quero dizer, quem teria imaginado que uma música poderia se tornar um acessório obrigatório para a intimidade? Agora, você deve estar se perguntando por que isso é um problema para mim. Bem, em primeiro lugar, isso acaba com a espontaneidade e me faz me sentir bem desnecessário. Imagine a cena, estamos no calor do momento, as coisas estão esquentando, e de repente minha namorada pausa, pega os fones de ouvido e cuidadosamente os coloca nos ouvidos antes de ouvir outro homem e me ignorar completamente enquanto ela brinca de DJ. Isso acaba com o clima, para dizer o mínimo. Além disso, se tornou um pesadelo logístico. Já tivemos situações em que ficamos procurando os fones de ouvido no meio dos lençóis embolados, tentando desesperadamente não perder o ritmo. É como um jogo de esconde-esconde musical, mas em vez de procurar seu parceiro, você está procurando um par de fones de ouvido. Não me entendam mal, eu amo minha namorada, e nossa conexão é mais do que essa peculiaridade. Mas não consigo deixar de me sentir um pouco sobrecarregado pela dependência inesperada dessa música. Isso levou nossos momentos íntimos a um território estranho e desconhecido, e não tenho certeza de como lidar com isso. Então, aqui estou eu, buscando conselhos sobre como lidar com essa situação única. Algum de vocês já passou por algo semelhante? Como equilibrar os desejos do parceiro com a manutenção da espontaneidade? Estou ouvindo, sem trocadilho. Edição, ok, muitos de vocês perguntaram o nome da música mágica e eu gostaria de colocar um aviso aqui e dizer que não estou afirmando que isso vai funcionar para você nem para sua parceira. Isso é um fenômeno muito específico e estranho que vou explicar um pouco mais adiante. A música se chama Cheater's Guide to the Galaxy. Apenas uma faixa indie aleatória. Nada de excepcional sobre ela, na minha humilde opinião. Existem músicas semelhantes nas nossas playlists, mas é essa que ela se sente atraída por razões que eu não consigo entender pessoalmente. Minha namorada insiste que é só por causa do baixo e da batida da música, mas ela já mencionou várias vezes o sotaque do cantor para mim. E essa é a principal razão pela qual me sinto estranho quando ela está ouvindo outro cara nos fones de ouvido, porque me deixa extremamente suspeito de que não é só o ritmo que a faz chegar lá. Eu vou sentar com ela e discutir como podemos parar de usar isso como uma muleta, especialmente uma muleta tão unilateral e fechada. Não quero deixá-la chateada, mas quero que ela entenda que isso me deixa desconfortável e me faz me sentir um pouco emasculado. Vai ser um jantar difícil hoje à noite. Me desejem sorte, pessoal. Segunda edição,
Para ser bem honesto, se eu soubesse tocar um instrumento, provavelmente tentaria fazer algo assim para me promover, mas infelizmente essa é a minha realidade. Aparentemente, a namorada postou sobre esse caso um mês após o ocorrido. Postando em uma conta secundária porque não me parece uma boa ideia falar sobre isso na minha conta principal. Oi pessoal, aqui uma história meio vergonhosa, mas estou pronta para rir disso, mesmo que, na verdade, eu nunca pensei que todo o Reddit soubesse qual música me faz chegar lá. Sim, era eu. Cerca de um mês atrás, uma noite, eu estava só de boa no sofá, navegando pelos meus subreddits, quando de repente me deparo com um post que fez meu coração parar. O título do post? Apresentei uma música para os momentos íntimos com minha namorada, e agora ela só consegue chegar lá com ela tocando nos fones de ouvido. Como lidar com essa situação? Eu li esse título e sabia 100% que era uma conta secundária do meu namorado. Modo pânico ativado. Minha mente foi tipo, abortar missão. Fechar o laptop. Negar tudo. Mas a curiosidade foi mais forte, e eu precisei saber o que meu querido namorado tinha compartilhado com a internet inteira. Aparentemente, enquanto eu achava que estávamos curtindo alguns momentos íntimos e privados, meu homem decidiu deixar o mundo saber sobre minha peculiaridade. Por alguma razão que eu não sei, eu tenho, ou tinha, essa necessidade estranha de usar fones de ouvido e ouvir uma música específica repetidamente sempre que as coisas ficavam, bem, quentes. Eu sei, sou absurdo, mas ei, não critique até tentar. Naturalmente, fiquei mortificada e me senti traída no começo. Quero dizer, a ideia de milhares de estranhos aleatórios da internet saberem sobre minhas preferências pessoais foi além do embaraçoso. Mas, conforme fui lendo os comentários, algo inesperado aconteceu. Em vez de me sentir atacada ou humilhada, me peguei rindo alto. Os tipos de respostas são diversos, para dizer o mínimo. Tem alguns nos apoiando, outros dando conselhos verdadeiramente tocantes. Algumas pessoas até compartilharam seus próprios hábitos musicais peculiares, o que me fez me sentir menos sozinha na minha estranheza. Foi como entrar em um clube secreto de entusiastas de fones de ouvido. Avançando para aquela noite fatídica quando meu namorado chegou em casa e finalmente sentamos para discutir o que aconteceu. Surpreendentemente, acabou sendo uma das conversas mais abertas e honestas que já tivemos. Falamos sobre nossas necessidades, desejos e a importância da comunicação em um relacionamento. Foi revigorante ter um diálogo tão aberto sobre algo que antes era um pouco tabu. No final, chegamos a uma resolução que funciona para ambos. Embora eu ainda tenha a liberdade de me entregar ao meu ritual peculiar de fones de ouvido, também concordamos em explorar outras maneiras de apimentar as coisas. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre o que decidimos e o que isso significa, mas acho que os detalhes da nossa vida íntima já foram postados o suficiente para durar uma vida inteira. Embora ele tenha ficado mais do que feliz por eu escrever e postar essa pequena mudança de perspectiva. Então, aqui estou eu, postando minha própria história sobre mim. Puxa! A vida tem uma maneira engraçada de nos lembrar de que somos todos humanos, com nossas peculiaridades e excentricidades. Claro, foi embaraçoso, mas também nos aproximou e gerou boas risadas. E no final, não é isso que os relacionamentos são sobre? Para quem tentou ajudar meu namorado a discutir tudo comigo ou para os amigos online que ficaram em solidão comigo e meus hábitos estranhos, gostaríamos de agradecer. Estamos ambos empolgados para nunca mais compartilhar nossa vida sexual online. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos. Terceiro relato. Sou babaca por não gostar de ter dado lugar no ônibus. Tinha saído do trabalho, e o ônibus estava todo cheio, exceto pelas cadeiras preferenciais amarelas. Pensei, tô muito cansada, vou sentar, mas se chegar algum idoso eu saio do lugar, até porque diz, ausente pessoas nessas condições o uso é livre. A cadeira estava ocupada por mim só no lugar da janela, o outro espaço estava vazio. Beleza, entrou no ônibus uma senhora e a filha dela, que parecia ter uns 35 anos. A senhora sentou no preferencial ao meu lado, e eu continuei sentada lá, né? Até porque quem tem 35 anos não é idoso, e ela nem era grávida nem deficiente física. Continuei no lugar, mas a senhora achou ruim eu não ter dado lugar para a filha dela. Então, eu falei, que eu saiba é para idoso, mas tudo bem. Levantei da cadeira indignada porque tive que ficar em pé de mochila. A senhora ficou reclamando por eu ter dito aquilo, falando algo como, hoje em dia ninguém respeita os mais velhos. Enfim, eu fui babaca por isso? Deixe sua opinião nos comentários.